Bem, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada em como que essas equações que a gente aprendeu podem aparecer em fatos, em algumas situações reais. Eu vou pegar alguns modelos de circuitos elétricos, onde a gente consegue dar uma olhada nessas equações diferenciais aí, em modelos de problemas desse gênero. Vamos pegar então um exemplo bem simples desse circuito aqui. Ele é um circuito bem simples, onde eu tenho uma tensão de 12 volts, uma resistência de 10 ohms e uma indutância de 0,5 henries. Nesse caso, né, a lei de Kirchhoff nos fala que a soma de queda de tensão desses dois terminais aqui tem que dar igual a 12, né, que é a minha tensão. Então, né, pela lei de Kirchhoff, a gente vai conseguir essa equação diferencial aqui, aonde L vezes a taxa de variação da corrente em relação ao tempo vai ser a queda de tensão aqui nesse ponto, e RI vai ser a queda de tensão aqui nesse outro ponto, tá? Então, com base nisso, eu quero encontrar uma solução para a minha corrente I em qualquer instante de T. Ou seja, antes a gente estava trabalhando com o Y e a sua derivada dentro de uma equação, portanto a gente estava chamando aquilo de uma equação diferencial. Agora o nosso Y vai ser I, então a gente vai ter que trabalhar com isso. Então vamos tentar resolver isso daqui de um jeito bem tranquilo. Então, ó, o L a gente tem que trocar pelo valor que ele foi dado no exercício, que é 0,5, vezes a derivada de I em relação a T, mais R, que vale 0,5, R que vale 10 vezes I, e tudo isso aqui igual a 12, que é o nosso E. Bom, vou multiplicar toda essa equação aqui por 2. Dessa forma, esse 0,5 aqui vai virar 1, e eu vou ficar com a derivada de I em relação a T, mais 20I igual a 24. Desse jeito, eu tenho uma equação diferencial do tipo linear, aonde a gente consegue resolver ela utilizando o método dos fatores integrantes. Vamos dar uma olhada nisso, ó, só para a gente relembrar como que ela era. Aqui, ó. O método do fator integrante, eu preciso de uma derivada do que eu estiver procurando, o que eu estou procurando, multiplicando alguma coisa, igual a qualquer outra coisa, então a gente usa o mi dado pela exponencial da integral do p de t. Então vamos usar essa informação aqui. E vamos fazer as continhas. Bem, então olha lá. O nosso P, nesse caso, vai ser 20. Ok? E aí, então, o nosso Mi vai ser E integral de 20 d de t. Portanto, E 20t é o nosso fator integrante. Vou multiplicar ele aqui, ó, nessa equação, tá? Eu estou trabalhando com essa daqui. Então, vamos lá. E na 20t vezes a derivada do I em t, mais E na 20t, que multiplica 20i, tudo isso igual a E na 20t vezes 24, ok? Agora, opa, fui para o lado errado. Agora, a gente vai ter que fazer essa continha aqui. Veja, o lado da esquerda, quando a gente usa o fator integrante, sempre vai ser a derivada do meu y vezes o meu mi. No meu caso, y é i e o mi é e na 20t. Então, não faça trabalho à toa aqui, tá? E do outro lado, eu vou manter 24 e na 20t. Tudo bem? Bom, eu quero desaparecer com esse d de t daqui. Como que eu posso fazer isso? Eu posso aplicar a integral em relação a t em ambos os lados da minha equação. Desse jeito, o lado da esquerda vai ficar i vezes e na 20t igual a 24, que multiplica a integral da exponencial. A integral da exponencial é ela mesma, só que com a derivada do expoente dividindo. Então, eu vou repetir a exponencial aqui, e esse expoente vem aqui embaixo. A derivada do expoente vem aqui embaixo. E mais uma constante
porque a gente fez uma integral indefinida, certo? Bom, agora a gente vai ter que resolver para i, né? Então, o nosso objetivo é isso, portanto, eu tenho que passar esse e na 20t que está multiplicando, dividindo lá para o outro lado. Então, eu vou ter que o i vai ser aqui 24 divididos por 20. A gente vai ter que fazer essa continha aqui. 1,2 é o resultado. Esse e na 20t vai passar dividindo o e na 20t, vai dar 1, mais c divididos por e na 20t, se você quiser escrever com expoente negativo, fica desse jeitinho aqui, tá? Então, a nossa corrente, ela vai ter, então, essa equação para qualquer instante t, ok? Agora, ele dá lá no problema que i de 0 é igual a 0 para o nosso problema de valor inicial. Então, para o t valendo 0, o i vai valer 0. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar o valor da constante. Então, e elevado a 0, né? O t valendo 0, o i vale 0. Muito bem. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Esse 1,2 passa para o outro lado negativo, então a nossa constante é menos 1,2. Portanto, a solução de i em t, qualquer t naquele circuito dado a condição inicial ali, vai ser, menos 1,2. Vai ser 1,2 menos 1,2 e na menos 20t, ok? Bom, agora a gente vai ver um outro modelo, também semelhante, de um circuito simples. Deixa eu descer um pouquinho esse quadrinho aqui. Aí. Onde a gente tem também uma diferença de potencial, também vamos usar a mesma lei de Kirchhoff, onde RI é mais 1 sobre CQ é igual a E. O que isso quer dizer? Significa que a diferença, a queda de tensão aqui no R, né, no meu resistor, é RI, a diferença, deixa eu descer um pouquinho. A diferença de tensão aqui no meu capacitor é 1 sobre C vezes Q, onde C é a capacitância, Q é a carga. E aí é igual, tudo isso tem que ser igual ao meu E, que no meu caso é de 200, tá? Então agora a gente vai ter que fazer essa conta aqui. Veja que essa equação, ela não é uma equação diferencial. E as nossas incógnitas, elas são Q e I, né? O R a gente sabe, vale 4. O C a gente sabe, que não está escrito aqui, mas já está indo lá para baixo. O E a gente sabe que é 200, mas o Q e o I a gente não sabe. Mas existe uma relação onde a carga e o I são relacionados. A carga e a corrente são relacionadas de forma que a corrente é igual à variação da carga com relação ao tempo. Então, eu vou trocar o I pela derivada de Q em relação a T. Então, esse I que está aqui vai ser trocado pela derivada de Q em T. Agora, eu tenho uma equação diferencial que depende da minha carga. E eu vou poder resolver ela para Q. Então, agora, eu consigo fazer então, a solução usando a mesma técnica que a gente fez no exemplo anterior, né? Com o método também do fator integrante. E aqui a gente vai resolver para carga, ok? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, olha lá, os dados me dizem aqui, então, que o capacitor é de 1 farad, então esse C aqui vai valer 1. O E, que é a minha tensão, vale 200. E o R, que é a minha resistência, vale 4. Então, vamos substituir essas informações. Então, a nossa resistência vale 4 dQ dt mais 1 sobre C, que é 1, vezes Q, e tudo isso aqui igual a 200, que é o meu E, ok? Vou multiplicar toda a equação por 1 sobre 4. Dessa forma, eu vou ficar com dQ dt mais 1/4 de Q igual a 50. Beleza, agora eu vou fazer o mesmo método lá que a gente fez aqui no exemplo anterior, que é calcular esse μ,
vamos ver como que a gente vai fazer isso. Então, tá. No meu exemplo aqui, o 1/4 vai entrar no lugar de P. Então, é E elevado à integral de 1/4 dt. Ou seja, o E vai ser T sobre 4. Aliás, E elevado a T sobre 4. Vou multiplicar ele na minha equação diferencial. Então, cada termo, E elevado a T sobre 4 vai multiplicar. Então, o primeiro, E elevado a T sobre 4 vezes 1/4 de Q igual a 50 vezes E elevado a T sobre 4. Lado da esquerda, todo ele sempre vai ser a derivada em relação a T de Q vezes E na T sobre 4. E o lado da direita mantém. Muito bem, quero me livrar dessa derivada, aplico a integral em ambos os lados. Desse jeito, o que eu posso fazer? Eu vou ter que Q vezes E na T sobre 4, então do lado da esquerda não mexe, vai ser 50 vezes E na T sobre 4. T sobre 4 mantém, e eu vou multiplicar, vou dividir pela derivada do expoente, que é 1 sobre 4, mais a constante de integração. Vou dar uma arrumada nisso tudo. Primeiro, eu vou arrumar o lado da direita, que eu vou ter 50 divididos por 1/4. Lembra da regra da divisão? Repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então, a gente tem isso aqui. Eita, esse 1 aqui saiu meio errado. O inverso do segundo, que é esse 1/4 aqui. Então, é só a gente fazer 4 vezes 50. Então, a gente tem 200 e T sobre 4 mais C, tá? E na T sobre 4 que está aqui multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 200 mais C. E na menos T sobre 4, tá? Para ficar bonitinho. Então, essa é a nossa carga para qualquer instante T. Vamos ver se ele deu condição inicial? Não, não deu. Então, ele não pediu a solução para a condição inicial, mas vamos supor que ele tivesse dado. Vamos supor que fosse que a carga valesse para o T0, a carga valesse vamos pensar 100? Bom, então, se isso acontece, então eu vou ter 100 igual a 200 mais C vezes E elevado a 0. Aí eu vou passar o 200 para o outro lado negativo, então vai ficar menos 100 igual a C. Substitui lá, a nossa carga vai ser 200 menos 100 E na menos T sobre 4. Então, para qualquer instante de T, nesse circuito apresentado, nossa carga vai se comportar conforme essa equação aqui, tá bem? Se a gente montasse esses circuitos aí em softwares de simulação, a gente consegue ver o gráfico dessas curvas ali que a gente encontrou. São modelos aí que são aplicados, então, na elétrica, e a gente consegue ver essas relações aparecendo, né? Então, eu acho que, nesse caso, né, é bem interessante a gente prestar atenção que a carga, no caso, estava relacionada com a corrente. Então, essa troca de variável fica interessante na hora da gente fazer modelagem, e isso acontece bastante em problemas reais. Então, as equações diferenciais, elas aparecem e muito nos problemas do cotidiano. Então, são bem bacanas aí de serem estudados, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? E dúvidas, por favor, entrem em contato.